A palavra de Deus nos garante que o bom Deus que começou a obra é fiel e justo para terminá-la. A obra de Deus, ela começa e nós temos que entender que em muitos casos, em muitas situações, não é somente em um dia que as coisas serão solucionadas, não é somente em um dia que tudo vai ser resolvido, mas nós temos que iniciar, nós temos que começar a crer no Senhor. Nós temos que começar a dar valia, você precisa dar mais valor à palavra de Deus. Muitas pessoas estão, muitas vezes, necessitadas, elas até recorrem a Deus, elas até precisam do Senhor, estão passando necessidades, muitas vezes, que ela já foi ao médico, já procurou os melhores especialistas, inclusive das áreas das quais você está sofrendo. Você já esteve diante, talvez, de você até ter um colapso financeiro por você estar com tantos gastos com medicamentos, com tantos gastos com médicos e troca de clínica e troca de especialidade, procura numa coisa e procura na outra e muitas vezes não há solução. Por isso que eu quero chamar a sua atenção que a obra que Deus começou, ainda que seja uma fé no seu coração para crer que o impossível pode se tornar possível, já é o suficiente para Deus começar. Se começou pela palavra no seu coração, você creu naquilo que Deus iniciou, Ele é fiel e justo para terminar a obra que começou. E assim você verá que andar com Deus, viver para Deus, será para você um grande e poderoso, uma poderosa arma para você vencer a batalha. E eu vou abrir com vocês hoje Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, onde fala-se da cura de um cego, o cego de Betsaida, que Betsaida, diga-se de passagem, para o nosso conhecimento, era da região da Galileia. Local esse onde, infelizmente, muitas pessoas viram milagres, onde Jesus operou grande parte dos seus milagres, mas foi um lugar de muita incredulidade. As pessoas eram incrédulas neste lugar. As pessoas não davam valia, mesmo vendo, mesmo olhando, vendo operações, testemunhos, essas pessoas eram incrédulas, não davam crédito ao Senhor. E pode ser o seu caso, você aqui acompanha no programa, você acompanha quantos milagres, quantos testemunhos você tem a oportunidade de acompanhar. Quantas vezes você recebe uma palavra, você recebe uma direção, mas você acaba muitas vezes até dizendo, isso aqui é balela, isso é mentira, e acaba você tendo uma visão distorcida da verdade. Você acaba tendo uma visão errada. E eu quero, se Deus permitir, você abrir seu coração, se o Senhor abrir teu coração para essa palavra, você pode sim receber uma direção para você enxergar da maneira correta. Versículo 22, o versículo 22 diz assim, e chegou a Betsaida, e trouxeram para ele um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe então as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Bom, o texto narra que Jesus está em Betsaida e nesse dia específico trouxeram até ele um homem cego. Não disse se o cego era um cego de nascença, se era um cego que durante a sua vida, em algum momento ele ficou cego, mas trouxeram essa pessoa completamente cega, ela não enxergava nada. E quando trouxeram até Jesus, Jesus pegou ele pela mão. Fato é que quando alguém está necessitado, quando alguém está precisando de cura, quando alguém está procurando conhecer a Deus, quando alguém vai até Jesus,
é inevitável que Jesus dará atenção a você. Ele sempre vai dar atenção, ele sempre vai entender a sua necessidade. Ele vai estar sempre solícito ao seu problema. Só que Jesus fez algo até um pouco inusitado, porque quando trazem o cego até onde Jesus está, no meio do povo ali dos galileus, no meio ali de Betsaida, ele pega esse cego pela mão e arranca ele para fora, tira ele de perto daquelas pessoas, tira ele de perto daquela aldeia. E quando sai para fora, que ele começa então ali uma operação de milagre, ele começa a falar, ele começa até mesmo algo que para muitas pessoas é uma besteira, é uma mentira, ele cospe aos olhos do cego para o cego enxergar. Agora, vamos entender um ponto. Por que Jesus tirou ele para fora da aldeia? Por que Jesus não falou com ele ali no meio das pessoas que estavam ali no meio daqueles homens de Betsaida? Se trouxeram o cego até ele, por que tiraram ele dali? Por que Jesus pegou ele pela mão e tirou ele daquele lugar? Primeiro que o cego sozinho, nesse fato muito claro para nós, além de ele ter esse problema visual, há uma dificuldade talvez de você ser bem localizado, de você talvez conhecer o caminho. Isso é uma dificuldade, é muito difícil a mobilidade dessa pessoa. Jesus pegou ele pela mão e entendeu, eu vou direcionar você. Vamos estender essa mensagem ao nosso coração e fazer entender que tem momentos que há uma necessidade de você ser pego pela mão. O que é quando alguém pega pela sua mão? Alguém que você confia, alguém que vai levar você para um caminho bom. Agora, para quem você tem dado a oportunidade de levar você, que pegar você pela mão e conduzir sua vida? Eu gosto de falar, hoje estou gravando esta mensagem, é um dia 1º de agosto de 2025, você pode me acompanhar em qualquer outro dia, mas é uma sexta-feira e muitos na sexta-feira, como hoje, alguns até quando falam que quando cai o pagamento, cai numa sexta-feira, alguns são conduzidos por amigos para o bar, outros para as baladas, outros para as biqueiras de drogas. Quantas pessoas conduzem você? Quantas pessoas conseguem conduzir você ao erro? Ah, hoje é o dia de sair com os amigos, hoje é o dia de sextar, hoje é o dia de bagunçar. Quantas pessoas conseguem levar você a um caminho que você não queria? É como se estivesse cego. Levam você para onde querem. O inimigo consegue semear no seu coração esses desejos e você está seguindo. Jesus, ele chega nesse momento e nos mostra que naquele local de Betsaida, de incredulidade, aquele cego não poderia permanecer curado. É aquele caso da pessoa que ela vai para a igreja, ela busca a ajuda de Deus, até recebe cura. Ela até recebe algo da parte de Deus, ela é tratada emocionalmente, ela é tratada dos seus sentimentos, ela recebe ali uma alegria, um alívio para a dor, um alívio para a alma, ela recebe uma bênção. Só que ela não permanece. E por estar no meio dos de Betsaida, por estar no meio daqueles que estão nas práticas mundanas, nos erros desta vida, esta pessoa acaba indo para o mesmo propósito, ela acaba indo para o mesmo pecado, ela acaba conduzindo a sua vida do mesmo jeito que ela está vendo que as pessoas estão indo. Então, veja que coisa séria é para nós, é para você, se você tomar uma decisão de deixar Jesus guiar você, é como se realmente você estivesse disposto a ser levado por Jesus ao caminho correto, a fazer a coisa certa. Jesus segura ele pela mão, leva ele para fora e, diga-se de passagem, quando ele cospe aos olhos deste homem, Jesus está tomando uma atitude de fé. Jesus cuspiu aos olhos do cego, o cego então, por sua vez, diz que começa a enxergar, mas enxerga homens como árvores que estão andando na rua. Então a gente vê que nesse primeiro momento Jesus começa uma cura na vida desse homem, que é a cura física, que é ele começar a enxergar, porque ele não enxergava. Mas há coisas da nossa vida que são tratadas no cunho espiritual.
Há momentos da nossa vida que nós não estamos precisando somente da cura física. Claro que a cura física, ela vai ser um milagre, vai ser uma bênção, numa oração, numa intercessão, ter um milagre, uma cura, uma doença, uma enfermidade que saiu, nós louvamos a Deus pelo milagre. Só que o milagre físico começou, ele não estava enxergando completamente. Mas às vezes a grande questão, o grande ponto da sua vida é que você recebe o milagre ou recebe a cura, mas você ainda continua tendo uma visão embaçada. Que visão embaçada? Você continua enxergando as coisas do modo natural. Você não enxerga as coisas como elas são. Você, muitas vezes, até abalado emocionalmente, sentimentalmente falando, uma pessoa muito sentimental, você muitas vezes não enxerga a necessidade de levar a coisa de Deus a sério. Você não entende que se você permanecer enxergando as coisas no natural, você não vai entender que no mundo espiritual a batalha é muito séria. Isso aqui até para alguns apologéticos, aqueles que gostam de até mesmo zombarem do propósito, da oração da fé. Quando oramos consagrando um copo com água, quando oramos consagrando uma família, abençoando as vestes de alguém que está precisando de oração, de cura, de libertação, de vício. Tem pessoas que zombam disso. Como zombarão de Jesus, o próprio Cristo cuspindo aos olhos de um cego? Como que você se portaria se nos dias de Jesus as pessoas já não deram crédito? É claro que também nos nossos dias muitos incrédulos se levantarão. Porém, o que Jesus faz é começar a obra e terminar a obra. O Senhor quer terminar a obra na sua vida. Mas você, infelizmente, só tem enxergado a bênção através do milagre da cura natural. Nós temos que entender o que é espiritual, o que está acontecendo aqui. Você não tem percebido que, vamos até trazer um entendimento para o nosso coração, às vezes você está enxergando as pessoas da sua vida como árvores. A árvore não tem sentimento, a árvore ela não sente, ela não fala, ela não tem a mesma intuição que você tem. A árvore é um negócio que você encontra na rua aí e pronto. Agora, o fato é que algumas pessoas retratam a sua família como árvores. É o pai que não enxerga o filho como um filho, não entende a necessidade de ser um pai de verdade, ou a mãe, ou o marido que não enxerga a necessidade da sua esposa, a esposa que não enxerga a necessidade do seu marido. Ou os pais não enxergam a necessidade dos filhos, os filhos não percebem a necessidade. São ver pessoas como árvores, literalmente. Pessoas sem sentimento, pessoa que não sente o momento, pessoa que não entende o que está acontecendo, não tem a percepção de que a coisa está indo de mal a pior. Olha para o cenário que vemos, vamos pensar em nível Brasil. A coisa cada vez piora mais, cada vez mais difícil, cada vez mais apertada, cada vez mais brigas. E nós vemos o povo, né, numa briga, defendendo A, defendendo B, enquanto está todo mundo precisando de ajuda, em vez de o povo clamar, como está descrito na Bíblia, lá em Crônicas. A Bíblia fala no capítulo 7:14, se o povo se humilhar, se o povo se dedicar a Deus, se o povo clamar ao Senhor, elas vão receber resposta, Deus sarará a vossa terra. O Paulo disse ao Timóteo, ore por todas as pessoas que estão em evidência, porque essas pessoas que estão nas autoridades dos governos, dos poderes, elas têm como ajudar, mas também pode destruir o povo. Nós temos que orar a Deus para que essas pessoas se convertam e vejam realmente a necessidade. Só que as pessoas estão enxergando homens como árvores. É como um caso qualquer. Tem lá, né, as pessoas que vão defender as árvores. Não estou aqui contra as árvores, não, mas o texto nos faz entender. A árvore é a árvore, o ser humano é o ser humano. Você não pode enxergar as pessoas como um negócio. Você, amigo, que enxerga as pessoas como um negócio. Você que vê pessoas sempre para tirar proveito delas. Você que sempre encara a coisa
como se você tivesse condições de fazer aquela pessoa ser manipulada. E você sabe que às vezes você acaba manipulando, né? Toma cuidado, porque se você enxerga pessoas como árvores, você não está enxergando as pessoas como Jesus. Jesus nos enxerga como uma pessoa de alma, de corpo e de espírito. O Senhor sabe que somos limitados, o Senhor sabe das nossas dificuldades, dos nossos pleitos da alma. Ele sabe tudo sobre nós, Ele sabe todos os nossos anseios, sabe dos nossos medos. E é por isso que Ele nos tira para fora da aldeia. Ele nos tira do meio da incredulidade. Num ambiente de fé, num ambiente onde a palavra é pregada, num ambiente onde há orações, um lugar onde você conhece a Deus, neste local, a sua visão vai ser limpa. Você vai ter uma visão que era distorcida, você vai enxergar exatamente como é. Imagine, por exemplo, estou aqui diante de uma câmera. O câmera, ele sempre deixa bem a visão bem límpida, né? Bem bonita para você. Coloque essa visão agora aí distorcida, por favor. Silvio, coloque distorcida essa visão, que vai embaçando. Pode ir embaçando bem, mas distorcendo, não zoom. Só distorce essa imagem. Vai mais, pode distorcer mais. Ó, você só vai vendo um vulto. A visão espiritual não pode ser assim. Você tem que enxergar assim, ó, perfeitamente. Ver exatamente aquilo que está diante de você. Muitas situações da tua vida você está enxergando assim, e eu não falo somente da visão física. Não é só o que o seu olho pode enxergar, as cores, não. Mas a visão espiritual, você está enxergando somente o natural das coisas. Quando você está no ambiente, quando você agora para ouvir essa mensagem, você dá valia a essa pregação, a sua visão espiritual está sendo desembaçada. É como se o Senhor pegasse ali um colírio espiritual e colocasse nos seus olhos da fé. Te faz enxergar a necessidade. É difícil falar para você, mas é triste que o grande número de pessoas que não tem percepção do que está acontecendo com ela. A pessoa é desligada, a pessoa não se atenta, ela não percebe que ali o que está acontecendo é um ataque maligno, é um ataque do inferno para derrubar, para destruir a casa, para destruir o casamento, para destruir a saúde, para destruir as finanças e, por fim, levar você ao inferno. A visão distorcida faz você focar em coisas que você não deveria. E o mais importante ainda nessa mensagem é que na segunda oração de Jesus, no versículo de número 25, depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Então, quando a obra de Deus começa, você tem que persistir. Você já viu, eu já vi muita gente assim. Se eu for para a igreja hoje, se eu ouvisse pastor pregar hoje e não acontecer alguma coisa, eu também não volto mais. Eu não vou crer mais. Se hoje não acontecer alguma coisa, você começa a fazer propósitos, você começa até mesmo a criar coisas na sua cabeça para que aconteça daquele jeito, senão você não crê mais. Você vai criando um misticismo gospel. Você vai criando no seu coração algo errado. E Jesus, ele faz muito claro isso. Ele mostra que na hora que ele pergunta, você está enxergando bem agora? Estou vendo homens como árvores ainda. Ele entendeu, opa, esse homem está com a visão distorcida ainda. Ele ainda está um tanto quanto incrédulo. Apesar de que ele não enxergava nada, mas agora um pouco que ele enxerga, ele ainda está com a visão embaçada. Às vezes é o que está acontecendo com você. Você começou a aprender do evangelho, mas sua visão continua embaçada. Você continua com a visão distorcida. Você não está enxergando da maneira correta. Jesus faz mais uma oração para ele. Aí ele começa a olhar firme. E eu acho que essa questão de andar firme com o Senhor é quando você se firma nas promessas, quando você se firma na palavra, que você não se firma nas coisas que você vê. Nosso pastor de pastores, o pastor Jaime de Amorim Campos, ele usa uma frase que eu acho muito bonita. Aquilo que eu vejo me deixa triste, mas aquilo que eu creio me alegra. A tua visão está nas coisas do reino de Deus, a tua visão está em Cristo ou a tua visão está no natural? Porque se a sua visão estiver no natural, você vai desanimar de tudo. Você vai desanimar do casamento, vai desanimar da sua vida, vai desanimar do seu trabalho, você vai ser um militante contra si mesmo, você vai militar contra você.
Você precisa de Deus e você mesmo está repudiando a Deus. Agora, Jesus termina, onde eu não li ainda, que é o versículo de número 26, e mandou para sua casa novamente, dizendo, não entres novamente na aldeia. Isso aqui é importante para o nosso entendimento. Por que Jesus tirou ele para fora da aldeia? Para que ele não ficasse no meio dos incrédulos, porque os incrédulos poderiam tirar a fé dele. Às vezes, numa oração, eu já tive essa alegria de orar por pessoas e no mesmo momento da oração ela ser curada. Você vê o missionário R. Soares, por onde vai, grandes missões acontecem, grandes povos se reúnem e ali muitos milagres, dezenas de pessoas são curadas diariamente isso, no Brasil e no mundo inteiro. Mas veja que algumas pessoas vão para a oração, mas não são curadas. Algumas pessoas vão ao momento da oração, que muitos são libertos e ela não é liberta. Porque ela está muito incrédula, no meio da incredulidade. Enquanto tiver dúvidas, a fé não opera. Aí Jesus fala, agora que você está limpo, agora que você está curado, tua visão está limpa, não volte para a aldeia, ou seja, não volte para os incrédulos. Não volte a conviver com os incrédulos de Betsaida, porque você vai perder a sua fé, você vai desanimar de novo. Você começou a se reerguer espiritualmente, você começou a levantar-se espiritualmente, pare de ficar dando ouvidos a pessoas que estão incrédulas. Ou se você não está dando ouvido a pessoas, mas deixa a tua mente fértil a levar você a pensamentos, porque sempre é a mesma coisa, ninguém pensa em mim, ninguém dá valor, ninguém me valoriza. Essa ideia é a incredulidade tentando fazer você retroceder. Jesus, depois que cura, depois que te mostra a visão, que te dá para você amplitude, ele vai tirar você até mesmo do ciclo social que você tem e te colocar no lugar de fé. Busque a Deus e você vai ter clareza, sua visão, tanto física quanto espiritual, se abrirá. Amém? Eu quero orar agora por pessoas que têm problemas na visão. É assim que a palavra direcionou e é assim que eu vou orar. Você tem um problema na visão? Você utiliza de óculos? Você está com a visão embaçada? Você está com a visão adentro? Algum mal está acontecendo? Vamos orar agora e no nome de Jesus você vai usar da fé e a bênção vai se achegar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pela fé em Tua palavra, que indiscutivelmente, quando o Senhor opera, o milagre é perfeito, a visão é restabelecida, a cura é completa. E meu Deus, como um bálsamo que desce agora, uma unção do céu que desce sobre estas águas. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que aqueles que moverem-se nesta oração com fé, elas sejam curadas, elas sejam libertas. Oro a Deus por todas as áreas da vida desta pessoa, mas em específico eu oro pelos olhos, tanto os olhos espirituais como os olhos físicos, que se abra o entendimento. Os olhos espirituais é o entendimento, que abra o entendimento a esta pessoa da Tua palavra, que ela creia no Senhor Jesus e que os olhos físicos que estão com miopia, com astigmatismo, essa pessoa que está com glaucoma, essa pessoa que está com um problema no fundo do olho, essa pessoa que está com o chamado pitirígio, até como as pessoas conhecem bem como catarata, meu Deus, coloca Teu poder agora em ação na menina dos olhos. Entra agora, Jesus, nesta pessoa que está com a visão embaçada, que ela está perdendo a coloração das coisas, ela enxerga tudo embaçado. Jesus, essa pessoa que a cada dia que passa, ela sente dores fortes de cabeça, enxaqueca por causa do grau do óculos que sempre está sendo necessário aumentar. Meu Deus, essa pessoa que está com muita dificuldade, está tendo, meu Deus, até a falta de lacrimejação, ela não está lacrimejando os olhos, não está tendo, meu Pai, ali a lubrificação dos olhos, outras pessoas que o tempo todo os olhos ficam lacrimejando. Pai, Tu sabes da necessidade deste povo e eu te peço que a oração que fazemos seja como, meu Deus, o poder do Senhor, ó Pai, tomando a vida desta pessoa e curando agora os olhos dessa pessoa, até mesmo da pessoa cega, da pessoa que perdeu a visão por conta de uma doença, de uma enfermidade que levou o resultado, fez que essa pessoa perdesse a visão, que
a visão dessa pessoa seja restabelecida. Meu Deus, que a tua bênção se manifeste na vida dessa pessoa e que ela seja curada, limpa de todo mal, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio, e beba desta água com fé no nome de Jesus. Pai, há pessoas que destas águas, elas não somente beberão, mas elas também usarão da fé, ó Deus, para lavarem os seus olhos. Porque se o cuspe que Jesus cuspiu, untando os olhos do cego, e ele enxergou, assim, meu Deus, eu determino que no nome de Jesus, nestas águas, ó Pai, das quais oramos e pedimos essa unção do céu, que as pessoas que com fé moverem seu coração a lavar os olhos com esta água, ela seja curada, ela seja liberta, em nome de Jesus. Diga graças a Deus e faça a comprovação de fé. Vamos fazer um exercício? Você me enxerga bem? Coloque o último versículo, por exemplo, que nós estávamos lendo, e eu quero que você leia, você de casa, leia o versículo na tela. Pastor, o versículo está bem grande para mim, eu já conseguia ler. Coloque um versículo, volte um versículo para trás para ficar menor. Isso. Leia agora. Pastor, eu não conseguia ler. Eu tentava fazer essa leitura e não conseguia. Leia agora. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Pastor, eu estou enxergando um pouco melhor, mas ainda está embaçado. Volta para mim aqui, volta para mim. Olha aqui para minha mão aqui. O Silvio vai focar aqui na minha mão. Eu vou fazer uma segunda oração agora. Jesus orou a primeira vez, usando um ato de fé, e depois ele fez uma segunda oração. Olha aqui. Aqui está a minha mão, você vai olhar em direção da minha mão e você vai fechar os olhos agora e vai orar comigo. Pai querido, em nome de Jesus, determinando, ó Pai, algum negócio, tu disseste que quando nós determinássemos, nós deveríamos ficar firmes até que a bênção do Senhor se manifestasse. A luz vai brilhar no caminho dessa mulher, no caminho deste homem. Eu não sei, ó Deus, quais foram os motivos que levaram essa pessoa a perder a visão, mas eu peço, Pai, que esta unção, que está, meu Pai, alocada sobre o ministério que o Senhor tem me dado a pregar, ó Deus, a tua boa palavra, que aquela pessoa que ora comigo agora, pela segunda vez, eu peço que assim como o homem de Betsaida teve a visão restabelecida, que a partir de agora, esta pessoa veja completamente, ela seja completamente sarada. Eu determino a tua cura, a tua libertação, em nome de Jesus.